Então vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 2. Todos, fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Queridos, nós temos falado já durante algumas semanas um tema bem interessante, que é Deus por Ele mesmo, quem Ele é e o que Ele exige, ou o que Ele espera de você. Hoje é a 7ª semana. Na 6ª semana, no 6º sermão, nós começamos a refletir sobre esse texto de Levítico, capítulo 19, versículo 2. E nós começamos falando sobre santidade, sobre a santidade de Deus, como Deus, Ele é santo. Nós falamos sobre o que significa ser santo, ser separado, ser puro. Nós vemos alguns textos onde a maneira como Deus se manifesta e se dá a conhecer como esse Deus santo. Então nós entendemos e lemos que o Deus a quem servimos é um Deus separado do pecado e um Deus completamente puro. Mas isso também nos deixou, e nós ficamos sem tempo para falar sobre isso na semana passada, isso nos deixa também a outra ideia dessa reflexão, porque Deus por Ele mesmo, quem Ele é um Deus santo, e o que Ele espera de você, o que Ele quer de você. E obviamente, se nós entendemos que o nosso Deus é um Deus santo, a exigência que nós encontramos a partir, e não somente no livro de Levíticos, mas em todo o discurso, em tudo aquilo que é narrado no livro de Levíticos e em tantas outras passagens da Escritura, o que nós descobrimos nesse livro é que o Deus Santo exige de nós santidade. Ele exige uma propriedade exclusiva. Ele não quer compartilhar a nossa adoração e o nosso amor maior com ninguém além dele mesmo. Deus, Ele exige ser o proprietário exclusivo daquelas pessoas que dizem segui-lo. Porque um Deus santo exige um povo santo. Isso, se você for ler o livro de Levíticos, é um tema que se repete e sempre é retomado em vários textos do livro de Levítico, quando ele fala: sejam santos, porque eu sou santo. É uma exigência contínua, e o livro de Levítico ele foi escrito para ensinar ao povo como ele deveria vivenciar essa santidade na prática, como ele deveria se apresentar diante de Deus, como ele deveria se purificar do pecado, como ele deveria obedecer os ditames e os mandamentos que diziam respeito às ordens religiosas que estavam sendo colocadas para aquele povo. Então, nós encontramos em Levítico essa exigência que Deus faz de que Ele é um Deus santo, e aquele povo que tem comunhão com Deus deve ser também um povo santo. Agora é interessante que essa santificação não é aquele tipo de santificação que nos isenta de qualquer relacionamento com aquelas pessoas que não são convertidas, que não são crentes. Não, eu sou tão santo que eu não posso ter contato com ninguém, eu não posso ter absolutamente nenhuma amizade ou contato com um parente ou pessoa da minha escola e do meu trabalho que não seja santo. Não era isso que Deus estava dizendo para aquele povo. Esse povo santo, o povo de Israel, o povo de Deus, a quem foi dirigido o livro de Levítico, era um povo santo que tinha também uma missão naquele mundo, que era a missão de proclamar o Deus verdadeiro para todas as nações. Não era um povo exclusivo no sentido de que ele não deveria ter nenhum contato com o mundo, tão puro, tão santo, que não pisa no chão, tão puro e tão santo que não pode conversar com ninguém, não pode ir no aniversário de família, não pode ir na formatura. Não, eu sou santo, eu não posso, vai ter um churrasco lá na casa de praia da minha família, eu não posso ir porque eu sou santo demais para isso. Não é esse tipo de santidade antipática
que o Deus, o Senhor, está mostrando para aquele povo. Eles deveriam ser um povo santo, ainda que incluídos no meio de uma sociedade completamente corrompida e pecaminosa. É idêntico ao que acontece hoje conosco. Deus exige a mesma santidade de nós, estando nós ainda numa sociedade que está cada vez mais corrompida, perdida, perversa, em cujos valores estão cada vez mais transformados, onde o errado é certo e o certo então é errado. Essa sociedade que a gente vive, que exige de nós um comportamento santo, separado, consagrado ao Senhor, como prova do nosso amor a Jesus. Esse mundo em que nós vivemos é um mundo em que deve ter a marca do nosso compromisso com Deus. Então, ser santo não é você se excluir do mundo, ao contrário, é você viver nele de maneira santa. É você mostrar o seu comportamento, a sua vida, o seu coração, o seu amor, o seu temor a Deus, o seu respeito por Deus, o seu respeito pelas pessoas, o seu amor à palavra, e fazer isso na igreja é muito fácil. É muito fácil você brilhar num espaço desse onde há muita luz. É muito fácil você ser sal dentro do saleiro. É muito fácil você conseguir adorar, cantar louvores, adorar ao Senhor, num ambiente em que todas as pessoas estão dispostas a fazer isso. Onde nós temos bons instrumentos, bons cantores, onde nós temos pessoas capazes que tocam para nós, e nós ouvimos aquela música agradável, então aquilo enche o nosso coração e nós sentimos vontade de adorar. O desafio não é esse, irmão. O desafio é que você seja santo, comprometido com Deus, consagrado a Ele nos piores e mais difíceis ambientes. E eu não estou querendo dizer aqui e lhe estimular a se envolver nos ambientes difíceis. Não, eu vou me meter, eu vou lá, eu vou me chafurdar na lama. Não é isso que eu estou dizendo. Você, como crente, tem que se precaver e tomar cuidado com a sua vida, claro. Mas aonde você estiver, você tem um compromisso com Deus de ser para Ele um instrumento santo. É isso que Levítico está dizendo. Levítico, ele não tem como propósito transformar o mundo daquela época. Levítico tem como propósito transformar as pessoas que seguem a Deus daquela época. Então quem tem que ser transformado, primeiro e antes de tudo, sou eu. Eu é que preciso experimentar uma transformação. Se eu quero que algo aconteça na minha vida, na minha escola, no meu trabalho, na minha família, na minha casa, na minha família estendida, entre os meus vizinhos, precisa acontecer primeiro comigo. Eu sou o instrumento e o alvo principal daquele trabalho que Deus ele quer fazer. Ora, talvez você diga, essa ideia de santidade, ela morreu no Antigo Testamento, ela não existe no Novo. No Novo Testamento, Jesus sabe que todo mundo é pecador, que todo mundo é sem futuro mesmo, então ele aceita as pessoas do jeito que elas estão. E nós repetimos aquele texto da Bíblia que nós dizemos, olha, vocês venham como vocês estão. Como se isso fosse simplesmente uma abertura para as pessoas permanecerem nos seus pecados da maneira como elas chegam na igreja. Olha, o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte, que nós devemos buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não estamos tratando de um tema acessório à vida cristã, ou algo opcional. É como você vai comprar um carro, e você vai comprar um carro, você tem aqueles itens de série, ou seja, que já vem com o carro, e você também pode fazer opção por outros itens. Eu quero aerofólio, eu quero multimídia, eu quero bancada de couro, eu quero direção elétrica, eu quero trava nas portas. Então você vai escolhendo. Santidade não é item opcional, é item de série na vida do cristão. Então você não é convocado, quando você encontra com Jesus, quando Jesus transforma a sua vida, você não é convidado a pensar na possibilidade de uma santificação, de um aprofundamento. Não, pastor, eu sei tudo bem,
Eu sou crente, mas eu sei que tem gente que consegue ir mais fundo em Deus, consegue se aprofundar mais nele, que consegue amar, que consegue conhecer mais ao Senhor, pessoas que conseguem orar com mais intensidade, pessoas que parecem que são instrumentos mais poderosos nas mãos dele. Eu sei que desse tipo de gente, mas eu não sou. Eu sou aquele crente de banco, que gosta de ir no domingo, que dou meu dízimo. Não, meu irmão, o convite para você nunca foi esse convite. O que Deus exige de você é o que Ele exige para qualquer pessoa. Seja santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. E Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos convida a buscar a santidade, essa santidade sem a qual o texto diz que ninguém absolutamente verá o Senhor. Por isso que eu estou falando que não é algo que você escolhe ter ou não, é algo que você precisa lutar para ter. É algo em que você deve se empenhar, se esforçar, se dedicar, lutar para, empenhar as suas forças, empenhar o seu desejo em ser santo, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Ninguém, absolutamente ninguém. Você pode pensar naquele pastorzão que prega bem, que é muito eloquente, que sabe usar bem as palavras, que sabe o grego, que sabe o hebraico, mas não sendo na vida íntima dele um homem santo, ele não vai ver a Deus. Ele pode ter o grau de estudo que ele tiver, pode ser pastor da maior igreja do Brasil, maior igreja do mundo, mas se ele não for santo, ele não vai ver a Deus. E pode pegar aquele irmãozinho conhecido como o mais humilde da igreja, que fala ninguém escuta, que tem aquela roupinha puída, que usa 10 vezes a mesma roupa, e a gente toma aquele irmão como um irmão simples, puro e humilde, santo, e às vezes não é. O coração é cheio de malícia, cheio de maldade, cheio de corrupção, cheio de problemas não tratados, cheio de amargura, cheio de raiva, e a gente não conhece, mas Deus conhece o coração daquela pessoa e vai exigir dessa pessoa e de todos nós uma santidade sem a qual ninguém vai ver a Deus. E o que esse texto traz no meu coração, e que eu espero que traga no seu, é um temor, é medo. Medo de não ver a Deus, porque quando o texto de Hebreus fala, sem a qual ninguém verá a Deus, não é que você vai ficar um pouco longe do trono do Pai. Não, eu vou ficar na última fileira, eu não vou ficar no campo, eu vou ficar na arquibancada. Não, é porque você não vai estar na presença de Deus. É porque você não vai entrar no descanso eterno. É porque você vai ser condenado ao inferno, ao lugar dos pecadores não convertidos, e você vai passar toda a eternidade lá, achando que o seu lugar era perto do trono, e não era. É o que o texto de Hebreus está dizendo. Ninguém, sem buscar essa santidade, sem buscar, sem empenhar, sem buscar a santidade, vai conseguir ver a Deus. E eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho por quê. Mas falar sobre santidade nos remete a um tema muito importante, que é justamente sobre o problema da santidade. O problema da santidade é o pecado. É isso que acaba com a nossa santidade, que destrói, que corrói o coração de um santo. Mas o que é pecado? Ora, queridos, pecado, antes de ser o ato, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente comete, é uma disposição interior do nosso coração. É interessante quando você começa a ler o Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, Sermão da Montanha, e Jesus ele começa a tratar sobre a ética dos fariseus, de que você poderia ter raiva de alguém, você só não poderia matar, de que você poderia desejar uma mulher no seu coração de maneira impura, só não poderia manter relações sexuais com ela. E Jesus, quando começa a falar sobre isso, ele diz o seguinte: olha, se você no seu coração já tem raiva da pessoa, é a mesma coisa que um homicídio. Se no seu coração você deseja uma mulher, é a mesma coisa que um adultério. Se no seu coração você dá uma oferta esperando receber dos homens a recompensa e ser por eles aplaudido, você não vai receber recompensa de Deus.
O que Jesus está dizendo é o seguinte, que o pecado não é um problema em primeiro lugar daquilo que a gente faz, mas sim da disposição para o pecado que existe dentro do nosso coração. É uma disposição interior, ou como muitos teólogos da igreja primitiva falavam, né? Aquele homem interior carnal, a natureza pecaminosa, aquilo que nos arrasta para o erro, aquilo que antecede o ato, é o sentimento, é a disposição, é a intenção do coração. Você pode ter o melhor desejo de fazer a melhor coisa, o melhor ato, mas se a tua intenção for impura, aquilo é pecado. Quer dizer, tudo está contaminado, tudo está manchado. Pecado não é só um erro ético ou um comportamento errado, o pecado faz parte da nossa própria natureza. Nós não cometemos pecados apenas, nós somos pecadores. É o que define você. Em Cristo, obviamente, a graça suplanta a natureza pecaminosa, que nos faz então buscar em Cristo coisas mais elevadas, aquelas coisas que dizem respeito à santidade, mas ainda assim a nossa natureza é uma natureza caída, pecaminosa, e ela muitas vezes nos conduz a atos pecaminosos. E o pecado então ele revela a corrupção da nossa natureza e a nossa rebelião com Deus. Pecado não torna você um coitadinho. Pecado não torna você uma pessoa coitada, digno de pena, como um pobre ferido no canto, magoado pela vida, pisoteado pelo diabo, cabisbaixo, alguém cujo coração está ferido, magoadinho e precisando de um Deus Jesus carinhoso, bondoso, que pegue você no braço, que coloque você no colo, que limpe as suas feridas. Não! O pecado torna você um rebelde. O pecado, diz Efésios capítulo 2, transforma você em filho da ira de Deus. Alguém sobre quem pesa a condenação eterna, o castigo eterno. Então, o pecado não torna você um ser humano carente, bonzinho, mas ferido, torna você alguém odioso e desprezível. Aos olhos do Pai, é isso que você é, sem Jesus. Pecado não torna você uma ave ferida, torna você um pitbull raivoso, torna você um leão voraz. Pecado ele revela, queridos, que não há como domesticar o nosso coração pecaminoso, cheio de fúria, cheio de raiva. Olha, se a gente consegue ter raiva do filho, quem tem filho aqui sabe que você pode ter raiva do filho, pode ter raiva de pai, de mãe, você tem raiva de todo mundo. E a gente de fato acha que o nosso coração é um coração coitado, ele só está perdidozinho, ele só está com pecadinho. Não, meu irmão, o seu coração, a Bíblia fala que está no estado de rebelião contra Deus. É um ato de rebelião tal que a única maneira de converter o seu coração para Deus foi matando o filho dele. Não é pouca coisa. Para transformar o teu coração no estado de pecado e rebelião contra Deus, foi necessário que o Pai enviasse o Filho dele, Jesus, para morrer no seu lugar. Não há bom pecador. E pecado, querido, esqueça os coaches, os pregadores da prosperidade, porque pecado não é aquilo que te deixa infeliz, ou que diminui o seu potencial. Olha, meu irmão, eu queria falar para você, nessa noite, que você tem muito potencial, mas o diabo ele rouba o teu potencial. Isso é pecado? Não, meu irmão, pecado é isso não. Pecado não tem a ver com o fato de você estar triste ou alegre, com suas habilidades ou capacidades, tem a ver com Deus e não com você.
Não é o quanto você está triste e infeliz, mas é o quanto Deus, Ele foi magoado na sua santidade, Ele foi aviltado na sua pureza. Não tem a ver com o quanto você está triste no seu lugar. Tem a ver com Deus, santo, eterno, todo-poderoso, onisciente, onipresente, que tem que lidar com o seu coração, que às vezes mesmo o crente é cheio de mágoa e cheio de rancor. E a gente às vezes chega diante de Deus como um cãozinho ferido, debaixo de uma tempestade. E engana o pastor, engana a igreja, mas o Pai lá do céu, que olha o teu coração, vê esse coração cheio de corrupção, cheio de imundícia, de raiva, de amargura, de ódio, de rancor, de falta de perdão, de falta de arrependimento, essa mente tão poluída, cheio de pornografia. Lá o Deus do céu você não engana. O pecado, queridos, é tão venenoso que nos contamina por completo. É todo você que é cheio de pecado. Não é só o seu ato, é a sua intenção, é o seu sentimento, é o seu desejo. Tudo o que você é e o que você faz leva sobre ele a sombra, o toque e a gota venenosa do pecado. O pecado, queridos, ele é sedutor, porque ele tem a capacidade de ser irresistível. Ele engana, ele é enganoso e ele tem a capacidade de parecer que não é enganoso. Já viu isso? Você começa a ser arrastado pelo pecado e de alguma maneira você convence a você mesmo, muitas vezes sem a ajuda inestimável de Satanás, você se auto-engana, você se auto-ilude e diz, não tem problema, é só uma vezinha, é só por um instantinho, é só um momentinho, eu só vou abrir esse site aqui um pouquinho, Deus ele vai aguentar, Deus ele vai suportar, só para eu ver um pouquinho. Não, Deus ele não vai ver, Deus ele deve estar atarefado com outra coisa, Deus está ocupado lá com a guerra na Síria, Deus está preocupado com os planetas que estão girando ao redor do universo, então eu só vou abrir um pouquinho. O pecado é enganoso. E o pecado, queridos, ele é mortal. Ele tem a capacidade de tirar a vida de quem comete. Por isso que Romanos diz que o salário do pecado é a morte. É a única coisa que você ganha ao pecar, é morrer. Foi assim desde Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus e receberam como consequência do seu pecado a morte. É assim até a consumação dos séculos, quando Cristo então acabar com a possibilidade da morte e tirar a nossa natureza pecaminosa. Um pregador do século XIX, J.C. Ryle, ele disse uma frase muito interessante num livro chamado Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele disse o seguinte, referindo-se à natureza do crente que deve ser crucificado em Cristo. Ele diz, poderoso de fato, deve ser o adversário que mesmo depois de crucificado, continua vivo. O nosso pecado é esse adversário. Nós fomos crucificados em Cristo. Mas mesmo depois de crucificados, o pecado, ele continua vivo. Não menospreze o seu pecado. Não acha que ele seja pequeno, que ele seja inofensivo, que ele está sob controle e que é possível domesticá-lo. Ele é, de fato, o teu pior e maior adversário. Maior do que o próprio diabo. Maior do que o próprio Satanás, maior do que o próprio mundo, o teu coração enganoso e pecaminoso é o seu maior adversário. Sempre que você acorda de manhã, que você vira, dá um beijo na sua esposa, o pecado ele acorda com você. Quando você se levanta para escovar os dentes, o pecado está ali. Quando você vai abrir a palavra de Deus para ler na manhã, orar, o pecado também está ali.
Ele está sempre conosco. Nós podemos fechar todas as portas, fechar todos os sites, mas não podemos levantar a guarda, porque o pecado continua dentro de nós. O que Deus pensa do pecado, querido? Deus, Ele odeia o pecado. Odeia de uma maneira tal como apenas um Deus plenamente santo pode odiar. Mesmo aquele pecado que nós consideramos pequenos e suportáveis, para Deus eles são abominação. São tão abomináveis que a partir de Gênesis capítulo 3, eles têm como salário a morte, Romanos capítulo 6, versículo 23. Deus odeia e abomina o menor pecado que você comete. Não é aquele pecado em ato apenas, mas aquele pecado que acontece na sua mente, aquele pecado que acontece nesse momento no seu coração, aquela falta de perdão, aquela mágoa retraída, guardada. Deus abomina, odeia isso com todas as forças que um Deus todo-poderoso pode odiar. E o ódio que ele tem pelo pecado não é como o ódio que eu sinto por alguém, é um ódio santo, justificado pela sua santidade. Ele tem todo o direito de ter abominação por qualquer pecado que seja. Mas nós, queridos, somos chamados por Deus para sermos santos e nos santificarmos. Eu gostaria de ter tempo para falar sobre o que os teólogos chamam da santificação passada, santificação presente, santificação futura. Mas nós não temos tempo para tal. Mas vamos falar daquilo que nós consideramos nesse texto mais essencial. Falando sobre santidade, o cristão verdadeiro, ele possui 3 marcas inquestionáveis de salvação. Se ele tem as 3, ele é salvo. Se ele não tem alguma das 3, ele nunca foi salvo. Talvez você queira anotar, mas são fáceis e você vai lembrar se você não fizer. Primeira marca: todo crente genuíno, verdadeiro, salvo, é alguém que foi justificado. A justificação é o ato de Deus em declarar um pecador como justo, por causa da obra de Jesus. Ele nos justificou, Ele cancelou os nossos pecados, Ele cancelou as nossas dívidas, Ele perdoou as nossas dívidas em Jesus. Isso nós chamamos de justificação. Todo aquele que é crente, ele foi justificado por Jesus. Se você nunca foi justificado, você não é crente. Segundo, regeneração. Todo cristão genuíno foi regenerado por Deus. Regeneração é o ato de Deus restaurar o homem. Há uma mudança de disposição do coração humano. O homem, então, que era disposto ao pecado, agora ele passa a ter uma disposição para relacionar-se com Deus. Se você não é regenerado, você não é crente em Jesus. E terceiro, uma terceira marca do crente verdadeiro é a santificação. O livro de Romanos, capítulo 6, eu preciso ler esse texto para vocês, capítulo 6, versículo 22, vai dizer claramente essa realidade, de que um crente genuíno é um crente santificado. Romanos 6, 22 diz: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, é o fim, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Todo aquele que é salvo em Jesus é salvo para ser santificado. Por isso que nós falamos no livro de Hebreus, santificação sem a qual absolutamente ninguém verá a Deus. Justificados, regenerados e santificados por Cristo. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso propósito, é isso que devemos ser e devemos buscar. Mas, queridos, como então buscar a santificação pessoal? Como concluir, como dar continuidade a esse desafio, que é contrário muitas vezes ao nosso desejo,
que nos parece tão usual e tão comum pecar, então, que mal faz um pecado a mais ou um pecado a menos? E o nosso coração às vezes se rende tão fáceis aos nossos próprios apetites pecaminosos. Fazemos o que é mal, desonramos a Deus, pecamos em nossas consciências, pecamos com nossa língua, pecamos com os nossos olhos, pecamos com o nosso coração. Como então buscar santificação pessoal? Eu trago algumas coisas que talvez sejam importantes para os irmãos lembrarem. Primeiro, para buscar santificação pessoal é preciso ter temor a Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza. Purificar da impureza é santificação, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Você peca porque você não tem medo do Senhor. Você peca porque você não acha que vai ser castigado por Ele, que Ele não vai cumprir a promessa de matar você. Por isso você peca. Se você temesse a Deus, você não fazia. Por que Thomas às vezes desobedece? Falta de temor. Thomas é meu filho de 4 anos. Ele não acredita que eu vou ter coragem de discipliná-lo ou colocá-lo de castigo. Por isso ele faz. Porque no coração dele a vontade de fazer é muito maior que a vontade de obedecer. Ele faz, e eu faço também. Deus diz: Anderson, não faça, eu faço. Por que eu faço? Falta de temor. Não, eu vou guardar no meu coração, eu vou levar para o caixão essa mágoa. Por que eu faço isso? Porque eu não temo esse Deus que vai me encontrar do outro lado. Falta de temor, queridos, nos leva ao pecado. Nós precisamos saber e ter a consciência de que estamos perante um Deus que é santo e que é puro, e Ele há de cumprir tanto as suas promessas quanto as suas ameaças. Outro texto, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham, como filhos obedientes. Nosso problema é dar muito mais atenção à voz do nosso próprio desejo pecaminoso do que à voz de Deus. Temor. Segundo, quer buscar santificação? Preste atenção no que diz Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 6. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não se iguale àquelas pessoas sobre quem irá se abater a ira de Deus. Faça morrer. O que eu acho interessante é a força dessa expressão. Não entenda a sua natureza pecaminosa e as suas várias manifestações, como impureza, imoralidade, paixão, mau desejo, como algo natural e comum na sua estrutura. Ele está dizendo, Paulo, faça morrer, toma uma atitude, mate essa desgraça dentro de você. Não se acomode, como se fosse um cão mantido sobre coleira, raivoso, perigoso, mas mantido sobre coleira, mantido no canil da sua alma. Não se acostume, não se adapte. Ora, cuide em fazer morrer aquilo que você deseja. Não alimente, mate de fome. É como aquela pessoa que está em drogadição
que é escrava do álcool, é escrava das drogas, de crack, de maconha. É difícil, mas ela precisa fazer morrer esse vício dentro dela. Meu irmão, como é que você faz morrer dentro de você uma mágoa? Confessando a mágoa. Como você faz morrer dentro de você o seu orgulho? Se humilhando. Como você faz morrer dentro do seu coração a falta de perdão? Perdoando. Faça morrer essa natureza que impede a sua santificação pessoal. Hebreus capítulo 12, versículo 1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos. Se livre disso, meu irmão. Eu não estou, se fosse fácil como se é fácil livrar-se do diabo. Está repreendido em nome de Jesus, está amarrado. Não é para amarrar porque você não amarra o teu pecado. Você precisa se livrar dele. Livrem-se de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1. Que texto lindo! Livre-se disso, meu irmão. É mágoa, é amargura, problema sexual, fornicação, meu irmão, se livre disso. Tome uma atitude. Não, pastor, eu estou fazendo jejum e oração. Não, não adianta ficar só jejuando e orando não, meu irmão. Apaga o contato dessa mulher do teu celular. Bloqueia essa página de internet. Está com mágoa, meu irmão, pisaram no teu calo. Você está triste, está magoado, está ferido. Faça o que tem que ser feito, se livre desse pecado. A gente acha que o tempo vai curar e vai abandonar pecado, não faz. E acho interessante esse texto que ele fala, livrem-se de todo peso e de todo pecado, porque o que atrapalha a santificação não é só pecado. Tem coisas na nossa vida que representam um peso para nós, não são pecado, mas impedem a nossa santificação, nos afastam da oração, nos afastam da comunhão, nos afastam da leitura bíblica, nós gastamos tempo demais com ela, investimos muito dinheiro e essas coisas não levam a lugar nenhum, é só peso na nossa caminhada cristã. Livre-se, tome uma atitude. Primeiro ele diz, tenha temor. Segundo, faça morrer, livre-se disso. E Hebreus também, mesmo capítulo 12, versículo 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Resistir, ser firme contra aquilo. Bater de frente, enfrentar, senão eu vou até o final, eu vou me livrar disso sim. Vai ser humilhante, vai ser doloroso, voltar ao passado, lembrar as coisas que ficaram para trás, mas eu vou me livrar disso. Quantos de nós, meus irmãos, não caminhamos a nossa vida cristã arrastados por causa de peso e de pecado? A gente olha aquela pregação, eu sou assim. Tem uns pregadores que eu acho na internet que eu gosto, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, John Piper, John MacArthur e alguns outros que eu gosto de olhar, eu fico impressionado com a fé desses homens. A questão é como é que eu posso correr se eu estou tão sobrecarregado de pecado e de peso? Não adianta eu admirar a fé das pessoas, eu preciso desenvolver a minha. E a gente tem que correr, e correr com peso é difícil. Correr carregando peso não é fácil. Quanto mais peso, mais você se arrasta. Ah, pastor, mas eu não consigo orar. Vai ver, é peso, minha irmã, é peso. Pecado que está carregando. A oração não chega, não passa do teto. Deus não ouve, é peso. Não, pastor, mas porque, você sabe, é coisa difícil, né, no coração de resolver. Meu irmão, então se livre logo, porque o tempo não apaga, o tempo não cura, o tempo só piora, porque você cada vez mais vai se acostumar a carregar com peso, e aquela corrida que você desenvolvia, você não desenvolve mais, e o tempo foi passando, o que aconteceu? Você se acostumou com isso.
E fica cada vez mais difícil você dizer: peso, eu não quero mais correr para Jesus com você. Tem coisas na nossa vida que precisam ser abandonadas na nossa caminhada, que não podem ser readaptadas à realidade espiritual de uma pessoa convertida. Não podem. Não tem como maquiar, não. Espera aí, eu vou pegar esse porquinho, vou maquiar, vou passar um batom, eu vou fazer as unhas, vai se tornar uma serva de Deus. Não. Você pode fazer o melhor trabalho que você fizer, ainda assim vai ser um porco. Quando você soltar aquele porco, ele vai voltar para a pocilga de onde ele veio. Tem coisa que não tem como fazer. Não tem como readaptar, reaproveitar, reciclar, não tem. Precisa ser abandonado, precisa ser morto. Vocês entenderam, eu estou falando de pecado, viu? Pelo amor de Deus. Falando de pecado, não de pecadores. Porque na nossa luta contra o pecado, nós ainda não começamos a sangrar por causa dessa luta. É uma figura muito forte que o autor de Hebreus usa. Lembrando aqueles soldados romanos que brigavam e resistiam contra a invasão de qualquer outro império. E o pecado quer invadir a tua vida. Ele quer invadir o teu coração, ele quer tirar a tua espiritualidade, ele quer tirar a tua comunhão com Deus, quer tirar a tua comunhão com a igreja, quer tirar a sua santificação pessoal, e você precisa brigar contra ele. E é uma briga, queridos, intensa, esganiçada, difícil, porque é briga contra o teu próprio coração. Para que você se mantenha santo, precisa fazer morrer o pecado. Existem coisas que precisam ser deixadas para trás. Eu imagino Ló fugindo para salvar a sua vida de Sodoma e Gomorra. Vocês lembram disso? Ouçam agora essa história da mulher que se deu mal, não é? Só porque olhou para trás. Não foi só porque olhou para trás. É porque ela desejou voltar a ter aquilo que ela tinha em Sodoma e Gomorra. E não podia. Tem coisas que precisam ser deixadas para trás. Eu não sei, querido, o que no seu coração precisa deixar para trás. Coisas que precisam ser resolvidas. Resolva, faça, para que você possa caminhar, correr em direção a Jesus. Terceiro, o texto diz, olha, Colossenses 3,12, nós precisamos não apenas deixar algumas coisas, mas precisamos tomar outras sobre a nossa vida. Portanto, como eleitos, Colossenses 3,12, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Tem coisa que a gente deixa para trás, outras nós nos vestimos dela. Você é convidado por Jesus naquilo que nós chamamos de santificação negativa, deixar coisas para trás. E santificação positiva, o que eu preciso fazer que Jesus faria? Você acha que Jesus andaria por aí carregando mágoa, carregando raiva das pessoas? Carregando o pecado escondido no coração? Não, meu irmão, Jesus nunca faria isso. Tudo bem, ele nunca pecou. Mas ele não nos estimula a fazer tal coisa. Nós precisamos assumir um novo comportamento, uma nova disposição de vida. Ora, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você é uma pessoa nova e precisa conduzir a sua vida em novidade de vida. Tem coisas que ficam para trás e outras você precisa fazer. Meu irmão, se a sua vida não é santa, porque você não cuida bem dos seus filhos, cuide bem dos seus filhos. Não, pastor, eu estou entrando agora no esquema de jejum, oração, uma novena espiritual para que a minha família seja transformada. Porque o senhor sabe,
Lá em casa a situação é complicada. Meu irmão, se a complicação é você, começa a fazer o que é certo. Não adianta o irmão vir para a igreja orar, jejuar, colocar o joelho no chão em oração, fazer novena, campanha das 40 semanas, não sei do que, se em casa ele não aprende a tratar a mulher e os filhos de maneira como a Bíblia orienta. Não adianta. Senão, pastor, mas porque eu entrei agora num jejum e oração, eu estou focado, viu? Eu agora sim eu vou começar a trabalhar, vou servir a Jesus e vou começar a dedicar meu tempo mais à oração, à leitura da Bíblia. Eu quero assumir alguma responsabilidade na igreja, porque eu quero trabalhar para Jesus. Meu irmão, se você ficar só na palavra, não resolve, não adianta nada. Não, pastor, porque eu estou esperando Deus tocar no meu coração, sabe? Um anjo lá do céu. Não, meu irmão, não vai descer nenhum anjo do céu para fazer isso. Deus colocou você nesse corpo por algum propósito, algum motivo. Você não faz porque você não quer. Você tem seus motivos? Tem os seus motivos. Precisa pesá-los perante o Senhor, porque talvez eles precisem, não de desculpa, mas de restauração. Pastor, eu preciso de restauração. Meu irmão, o que você precisa deixar e o que você precisa, a partir de hoje, fazer? Pastor, eu sou uma pessoa muito atarefada, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para minha esposa, para os meus filhos, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, eu quase não tenho tempo para vir para a igreja. Sim, tudo bem, mas você vai fazer o que agora? Não se preocupe, porque o Serafim, Gabriel, Miguel, lá do céu não vão baixar aqui na terra para fazer um globo maior para você, e o tempo que tem 24 horas para todo mundo, para você tem 48, não vai fazer isso. Você vai continuar com as mesmas 24 horas de todos os habitantes do planeta Terra durante todo o tempo de existência. Você é que precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos tomar algumas atitudes que construam para nós uma espiritualidade melhor. Não adianta ficar colocando culpa no diabo, porque é o Satanás, porque é o cramulhão, coisa ruim, não sei o quê, a gente tem que repreender, pastor, tem que amarrar. Meu irmão, não adianta se você não toma a atitude certa, se você não faz o que deve ser feito. Ficar culpando os, não, mas porque é minha mulher, porque é meu filho. Meu irmão, o que você pode fazer? Não, mas eu não posso porque é a mulher. Não, é o que você pode fazer. Então faça, assuma, você é cristão, você é crente, você possui uma nova identidade, e essa nova identidade lança sobre você uma nova vestimenta de uma vida diferente, transformada, nova, renovada pelo poder do Espírito. Querido, perceba que a mesma força, o mesmo poder que tirou Jesus da sepultura, o Espírito Santo, é o mesmo poder que habita no teu coração. Então, se esse Espírito, ele tirou, arrancou Jesus da morte, ressuscitou Jesus, esse Espírito, ele pode fazer no seu coração qualquer coisa. Então não diga é Deus que encolheu a mão, é Deus que não faz, é Deus que não me ouve, é você que não toma as atitudes corretas, que não faz o que deve ser feito. Querido, eu não estou negando aqui que tem gente que tem a vida muito difícil, tem. Na medida que Deus permite, a vida é difícil para qualquer pessoa. Mas não comece a desconfiar desse Deus tão maravilhoso, se você ainda não fez tudo aquilo que a Bíblia diz. Não, a culpa é de Deus. A pessoa não começou nem a perder a ponta da unha, por causa da luta contra o pecado, e já começou a reclamar de Deus. A pessoa não teve um segundo de dor de cabeça na resistência contra o pecado, e já começa a dizer que Deus não é bom. Meu irmão, resista. A Bíblia diz, resistir-lhe firme na fé e ele fugirá de vós. É mais fácil resistir ao diabo do que resistir àquilo que está no seu coração corrompendo a sua espiritualidade. Resista. Mate essa desgraça. Lute contra isso. Não há nada de bom que possa vir do pecado. O pecado só produz morte. Não, pastor, eu sei que no futuro vai ter coisa boa. Não vai, meu irmão. O pecado só traz desgraça, morte, problema, corrupção,
corrompe você, corrompe seus relacionamentos, afasta você de Deus, afasta das pessoas que você ama, afasta das pessoas que amam você, e você acaba se isolando, ficando sozinho. Daqui a pouco se pergunta: cadê os meus amigos? Cadê Deus? Meu irmão, haja enquanto é possível fazer alguma coisa. E por último, Colossenses 3,16. Perdão, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Lembre que você é a habitação do próprio Senhor. Não haja como se Ele não estivesse presente na sua vida. Não tome decisões como se Ele não fosse nada em você. Ora, lembrando o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Apegue-se, ame a palavra, porque ela é a sua orientação segura para conseguir sobreviver a todas as artimanhas do diabo e as do seu próprio coração. Habite em você ricamente a palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. A palavra limpa, a palavra liberta é o nosso caminho e guia seguro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Oriente-se pela palavra, leia a palavra, alimente-se da palavra, viva a palavra. Vale com mamãe. E por fim, eu queria citar algo muito importante, que se encontra no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Existem dois elementos muito importantes, que são chaves para a nossa santificação pessoal. Primeiro, devoção pessoal. O que é devoção pessoal? É você orar pessoalmente, ler a Bíblia pessoalmente e adorar a Deus na sua intimidade. Isso é devoção pessoal. E segundo, é a devoção comunitária. É você orar com os irmãos, aprender a Bíblia com os irmãos e adorar com os irmãos. Sem esses dois elementos, devoção pessoal e devoção comunitária, você não avança em santidade. E 1 João capítulo 1, versículo 7, para a gente encerrar, diz assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu não acredito na santidade de alguém que não frequenta igreja. Eu não acredito na santificação pessoal de uma pessoa que é crente em casa. Eu não acredito. 1 João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz, ou seja, se formos limpos, puros, como Deus é limpo e puro, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deixar de vir à igreja é uma das maneiras de permitir com que o pecado tome conta da sua vida. Devoção comunitária. Nós, como igreja, precisamos nos ajudar e nos abençoar nessa luta contra o pecado, em direção a esse Deus que é um Deus santo. Ele é santo. E se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros. E o sangue dele, então, estará nos purificando e nos santificando de toda a impureza. Amém, queridos? É desafiador. Para mim é incômodo. Não pensem que eu me sinto super, power, ultra, falando sobre isso. Para mim é desafiador. Porque quando eu falo sobre um texto, textos como esse, eu lembro do meu coração, de quem eu sou e do que eu faço. E eu entendo que esse, para mim, é de todos o maior desafio. Alguém já perguntou para um pastor, eu não lembro qual o nome. Perguntaram para esse pastor antigo, um pastor conhecido, eu não vou lembrar agora o nome, perguntaram: pastor, qual é a maior necessidade hoje da sua igreja?
E esse pastor, sem pensar muito, disse: a maior necessidade da minha igreja hoje é a minha santificação pessoal. E isso me incomoda. Isso me remete à minha própria necessidade de ser também uma pessoa cada vez mais santa. E que Deus, Ele há de nos usar como igreja se nós formos santos. Por isso, queridos, o nosso desejo, ao nos apresentarmos perante esse Deus que se mostra e se revela tão puro e tão santo, é que nós também nos aproximemos dele em santidade de vida. Amém? Querido, guarda essa palavra no teu coração, deixa ela produzir fruto, deixa ela lhe incomodar a sua consciência, incomodar o seu ser, para que você possa então ser transformado pela palavra. Vamos orar, falar com o Senhor agora e pedir que Ele nos ajude.